Olá, amigos, estamos ao vivo aqui no Instagram, começando o nosso programa Vida Acadêmica, uma série de lives que a gente vai estar fazendo aqui no Instagram. E hoje a gente tem um convidado muito especial, além de ser um grande amigo de referência na área da pesquisa, na área científica, o doutor professor Daniel Portela. Ele já entrou aí, eu já vi que ele está na, na sala, vou convidar ele para entrar aqui na nossa live já já. E a gente vai estar fazendo aí esse bate-papo com o tema, né? Inicial aí, referente a uma pesquisa científica. Deixa eu dar um oi aqui pro pessoal que está entrando, acenar aqui pro meu povo. E entrou aí, ó. Entrou o homem aí, ó. Já está online, já está até de frente pro computador, é isso mesmo? Professor Daniel Portela, tá me vendo? Tá me escutando? Eu tô te vendo e te escuto, eu não me vejo, mas tá tudo certo, não tem problema. Eu acho que a tua Ah, câmera agora eu ela vi, agora eu vi, tá. agora eu vi. Sabia, Agora sabia que ele sim. ia dar um jeito. Rapaz do céu, eu tava no computador, aquele computador era meu, cara, agora que eu vi, que Ah, loucura, é hein? verdade. Seja bem-vindo, professor doutor Daniel Portela. Mais uma vez estamos numa live juntos. Muitas saudades aí, espero que esteja tudo bem. Vamos seu boa noite aí pro pessoal que está entrando. Hoje, boa noite, cara, primeiramente, obrigado pelo convite aí, eu fico muito feliz de estar mais uma vez contigo, um amigo, eu tenho um carinho muito grande aí, chamado seu é uma ordem, né? Chefe meu superior. Ó, mandar aqui um abraço pro Ronaldo, pro Nixon, né, meu aluno lá de Nova Iguaçu, a Débora, que foi minha orientanda de fisioterapia, o Jonathan, enfim, tem uma galera aí, o Dudra Trainer, falando assim, olha a beca do Portela Monstro. Esse aí foi meu aluno lá na faculdade, gente boníssima, um excelente treinador de corrida, viu, cara? Ultimamente aí tá nas Poxa, paradas de sucesso. Isso aí que legal. Daniel, vamos fazer o seguinte, eu vou pedir para você se apresentar, tá? Para o pessoal já te conhecer, eu sei que você já é bastante famoso no Brasil, né? Desde a época lá do Ronaldo, e a gente vai contar essa história também, porque não tem como conversar contigo e não falar um pouquinho dos bastidores na época do Corinthians, né? E eu falo até Meu hoje para Deus. todo mundo. Eu tinha um amigo no Corinthians que ele ficava lá com uns probleminhas lá, e daqui a pouco você vai falar com a gente sobre essas situações que ninguém sabe. Mas a gente vai estar falando aqui sobre pesquisa, né? E você é um pesquisador extremamente renomado, desenvolve pesquisa, tem gabarito. Eu queria que você se apresentasse aqui para a gente. A gente tem alunos de mestrado, doutorado e principalmente de graduação. Então, Portela, fica à vontade aí para falar um pouquinho do seu currículo, da sua história aí para a gente. Ah, joia, de primeira. Oh, meu Deus, eu quase derrubei tudo. Primeiramente, pô, deixa eu ajeitar aqui a paz. Pra ver, amigão. Aqui eu não sou o cara mais digital do mundo, eu sou mais para analógico e digital, mas a gente vai se adaptando aí. Ô, Erdi, primeiramente, mais uma vez, né? Boa noite, muito obrigado pelo convite, fico muito feliz em ter recebido o convite e, obviamente, ter aceito isso, não tenho dúvida nenhuma. Pessoal, todos, boa noite. Bom, apresentar rapidamente, né, Daniel Portela, mais conhecido, o nome de guerra aí, Portela, né, professor Portela ou Com dois Portela, L's. com dois L's, por favor. Aí. E sou formado em Educação Física, assim como o nosso mestre de cerimônias aí, Carlos Edi. Sou mestre e doutor pela Unicamp, na área de Ciências do Esporte. Hoje eu sou professor da Universidade Municipal de São Caetano do Sul, no curso de Educação Física e no mestrado em Inovação no Ensino Superior em Saúde. Então, nosso mestrado é voltado para a área de ensino, área 46, né, a área da CAPES, né, área 46, diferente da nossa Educação Física 21, né, sou lá na área 46. Então, a gente estuda mais a parte de humanas ali. Mas, rapaz, vou te falar que é uma coisa muito legal, porque nós somos pesquisadores e docentes, né, me deu uma mudança, assim, uma mudada, cara, de visão, de operacionalização ali de aula como docente. A gente melhora muito, né, a questão de como você lida com as questões, principalmente ali de o aluno como centro do processo, enfim, e mudando as estratégias. Então, trabalhar, investigar também na área de humanas, agora na área do ensino,
cara, é sensacional. Então agregou muito na minha formação profissional, né, no meu saber profissional hoje. Mas é claro, eu não deixo de lado a minha raiz ali, que é a atuação com esporte e saúde, né? Atualmente eu faço consultorias com a área de esportes também, mas faço consultorias na área de saúde, né? Atualmente eu sou um dos colaboradores do ambulatório de medicina de adolescência da Santa Casa de São Paulo. Eu trabalho lá na equipe multidisciplinar como o profissional de educação física, falando sobre atividade física, saúde, estilo de vida saudável, enfim, junto com todos os outros profissionais. E agora eu sou coordenador acadêmico essa foi a semana passada, coordenador acadêmico do ambulatório de medicina do exercício e esporte do IANSP, que é o Hospital do Servidor Público Estadual aqui em São Paulo. Assim, nós temos lá é muito bacana, porque lá, nós começamos a prática de atividade física no ambulatório, junto com o professor Anderson, que é um outro profissional de educação física lá, que atua lá hoje como o supervisor na prática ali, o coordenador da academia, das atividades. E ele foi desenvolvendo, e eu fui tomando um corpo crescendo ali, e agora precisa de um coordenador acadêmico. Aí me fui chamado para participar disso. Ou seja, também tem minhas atuações na área da saúde, né? Mas em todo lugar, seja na ciência do esporte, na área da saúde, cara, a área do ensino está presente, né? Então é muito legal, cara. Então, assim, por isso eu digo, minha guinada lá para o mestrado, a minha ida para o mestrado na área de ensino, me agregou bastante, eu fico muito feliz. Muito bom. Portela, a gente tem algumas perguntas, assim, eu separei algumas perguntas e vou estar contextualizando essas perguntas e te passando. Qual o objetivo aqui principal? É a gente contribuir na criação, na formação, na estrutura de um estudo científico. É evidente que esse estudo científico ele pode vir a ser um trabalho de conclusão de curso, um TCC, uma tese, uma dissertação, um artigo, mas a ideia é a gente coletar toda a sua expertise, o teu conhecimento, né, e auxiliar quem estiver aí assistindo a gente. A primeira pergunta que eu queria te abordar, uma coisa que a gente escuta muito dentro da área da saúde, principalmente na área da educação física, é a questão da literatura científica. Eu queria que você explicasse no teu olhar como você vê e como você explica, né, para a gente a questão da literatura científica. Tá bom, vamos lá. Cara, literatura científica, bom, primeiro que para você escrever ou ter antes de tudo, deixa eu mandar um abraço para o Leandro Spigolon, que está ali. Leandro Spigolon, fisiologista do Corinthians, da base do Corinthians, coordenador científico lá do Corinthians. Legal. Um abraço para você, Leandro. Que legal que você está aí, cara. Fico feliz, cara. Valeu, Cris. O pessoal que está entrando está mandando mensagem, mandou o Branda também. Um abraço aí para todos vocês. Que legal. Então, literatura científica, assim, hoje em dia, cada vez mais tem mudado a questão da... Bom, vamos do começo, né? Para você ter uma escrita científica e abarcar a literatura científica, a gente precisa ter alguns critérios, né, da cientificidade, ali, critérios de seleção, de elegibilidade e de método científico, para você poder dizer que tem uma literatura científica presente ali. Então, essa é a principal questão. E existe literatura científica, assim como tudo, né? De boa qualidade, de média qualidade e má qualidade, né? Não é porque você seguiu todos os critérios científicos que está tudo ok, linda, perfeita, é a verdade absoluta. Aliás, claro que não. Essa é a beleza também da ciência, né? Porque diversos assuntos têm dois lados da moeda, então gente que defende um lado, gente que defende o outro, com seus critérios científicos, e aí o lado bonito mesmo é quem lê toma a sua decisão, quem lê no seu caminho, né? E aí depende muito de um poder reflexivo, uma criticidade de pensamento ali, que é muito de cada um, mas também, como eu vejo lá no mestrado em ensino, aliás, a minha área no ensino é pensamento crítico, né? Esse é ensinável, é treinável também. E tem mudado muito, né, a questão de literatura científica hoje, agora tem as práticas de ciência aberta, da ciência aberta, isso tem mexido muito com as publicações, com o nível, com o teor das publicações e como se publica, né? Então, antigamente, a ciência, primeiro que era muito mais restrita na minha época, principalmente a minha época e os meus antecessores aí, que tinha que ir na biblioteca física pesquisar, né, cara? Aqui em São Paulo, ia na USP, Educação Física, ia na Birim, no Unifesp, acho que imagino que no Rio de Janeiro vocês iam na UERJ, na UFRJ, sei lá, alguma coisa assim. Você não, você já pegou a fase do online já, não, você já foi na fase do online, você é novinho hoje, pô. Aí...
E ali a gente tinha que ir no físico, tirar cópia, xerox, ficar na fila, era uma loucura. Então, assim, tinha-se pouco acesso, um acesso limitado em certa medida. Hoje não. Hoje a questão do acesso ela é enorme, né? O PubMed está aí para você abrir vários, né, open access aí, ou seja, artigos com acesso aberto. Então, uma facilidade muito grande, mas também a facilidade que cria uma dificuldade, né? Você vê muita coisa e você tem que digerir todas as informações e tomar a sua decisão. Então, isso é uma coisa que eu vejo que é bom e ruim, né? Tem os dois lados. E a ciência aberta tornou algumas coisas mais fáceis de acesso, mas tornaram algumas coisas assim, vamos abrir a ciência para que todos saibam tudo o que acontece e tal. E eu acho que pode haver alguns excessos ali da ciência aberta, de informações, que não necessariamente tragam bons frutos no futuro, não agora, mas no futuro. Eu acho que a gente tem que tomar cuidado. É claro que a questão da lisura do processo, de ser aberto, de ser de conhecimento público, isso é muito importante. Concordo, mas eu acho que ainda existe as questões de ética, de conflito de interesse que devem ser levadas em conta ali. Mas, em geral, a literatura científica eu vejo hoje como uma grande facilidade de acesso e, ao mesmo tempo, por ser fácil acesso, uma grande dificuldade de seleção do que é bom e do que é ruim. Assim como você tem informações boas na televisão, no jornal, na rádio, a literatura científica também. E aí tem muita coisa para falar, tem os periódicos mal intencionados, os periódicos predadores, tem os periódicos de qualidade, tanta coisa para a gente falar que, enfim, vamos mais para frente, né? Você vai falar tudo agora, acabou. Sensacional. Bom, abraço aí pessoal que está mandando mensagem aí, o Wagner. Legado Diniz ficou, professor. O RF Alves, grande Portela. O Leandro Espigolon, mandando um abraço também. O Espigolon é o fisiologista do Corinthians. Né? Legal, legal. Aqui a doutora do Vasco, está aí presente também com a gente na live. Bom, então é o seguinte, Portela, vamos ter uma sequência, a gente falando sobre literatura científica, para a gente tentar construir aí uma característica de um estudo, né? Então você fez uma abordagem muito interessante. Eu queria que você falasse agora um pouquinho de algo que é uma certa alfinetada, né? Como é que eu vou realizar uma pesquisa que venha agregar para uma carreira profissional? Qual é o caminho para você iniciar uma pesquisa que venha a ser algo agregador e possivelmente estimule o crescimento profissional? Um abraço do doutor Mansur também que está aí com a gente. Cara, excelente pergunta, né? E aí eu vou, já que a gente está falando de trabalhos e pesquisas acadêmicas, eu vou para um grande diferencial que existe hoje das linhas de pós-graduação em estrito sensu, né? Mas é uma linha que eu tive, assim, o estrito sensu hoje, ou os programas de mestrado e doutorado, eles se dividem basicamente em dois modelos, né? O mestrado acadêmico, o doutorado acadêmico, e o mestrado profissional e doutorado profissional. Qual é a grande diferença deles? Além de alguma operacionalização dentro de aulas, de orientação, mas a grande diferença ao final do mestrado ou doutorado profissional, você tem que obrigatoriamente, dentro da sua dissertação ou tese, apresentar um produto. E esse produto, em tese e na prática, é para resolver um problema seu da vida profissional. Então, acho que esse modelo de mestrado profissional, quando bem aplicado, obviamente, no doutorado profissional, do estrito sensu profissional, eu acho que vem muito ao encontro do que eu acho que hoje e sempre precisamos, né, falar e abordar nas pesquisas. Porque nada me adianta, então, aí eu vou fazer algumas falas ali. Eu tive uma grande sorte de estar na Unicamp, e a Unicamp que trabalha com esporte, né, e uma gama de professores que à época tinha lá. E lá sempre me fizeram... Eu vou fazer uma analogia com outra instituição, não vou falar qual é, uma grande instituição do Brasil aí, né, e eu fui para um processo seletivo da instituição de mestrado, prova de inglês ok, escrita ok, foi para entrevista. E lá tinha uma orientadora que era a qual eu gostaria que fosse a minha orientadora, uma professora. Primeira pergunta dela, isso nos idos do século XXI, né? Bem no comecinho ali, né, cara? Aí a primeira pergunta, fulano, você trabalha? Eu achei estranho aquela pergunta, eu falei, sim, trabalho, né? Eu preciso trabalhar. Pensei, né? Falei, sim, trabalho, né? Trabalho.
Sem trabalho. Que pena. Falei, que pena, não entendi, que pena, né? Não, que pena, porque a gente está precisando aqui na vaga no mestrado de alunos que se dediquem em tempo integral no nosso laboratório. E a vaga era para treinamento para jovens atletas, detecção de talentos, né? Aí eu falei, não, professora, mas eu tenho meu projeto, está montado, um pré-projeto esboço, obviamente, bem rudimentar, né? Se eu fosse ver hoje, eu daria muita risada, né? Vendo hoje, eu dou muita risada do projeto, né? Mas assim, como uma cabeça de acabando de se formar ainda para uma entrevista, eu falei, mas vou coletar meus dados da minha prática. Como assim na sua prática? Eu falei, eu trabalho no Corinthians, né? Eu trabalho no Corinthians. Né? Não, a gente precisa coletar os dados aqui no laboratório. Mas de onde vem esses atletas, falando de treinamento de jovens atletas, de detecção de talento? Ah, vem de um projeto social X. Eu falei, meu Deus do céu. Bom, e tomei um não, né? E entrou outra pessoa. No mesmo ano, eu fui para uma entrevista no Unicamp. Aí, mesmo processo. Prova de inglês, texto, passou, entrevista. Primeira coisa, primeira pergunta. Você trabalha? Ai, meu Deus, eu dei mal, né? Eu já fiz aquela cara assim, sim, trabalho. Aonde? Foi um feedback diferente, né? Eu trabalho no Corinthians, aí eles. E você consegue coletar os seus dados lá? Opa, olha a pergunta aqui diferente, né? Eu consigo? Então, o que você tem de projeto? Ah, agora a gente vai conversar agora. Então, assim, por que eu estou contando essa história? Porque o meu laboratório sempre foi minha prática, né? Então, para a gente falar de estudos, de pesquisa, de investigação, e onde está o problema dessa investigação, como que a gente começa, como que nasce, qual é o cerne da pesquisa, de qualquer tipo de pesquisa, o mais rico de todos é o que você tem na prática. Qual é o seu problema da prática? Mesmo que não seja da sua prática, pode ser da prática de um outro que você conhece, de alguém que tem essa experiência profissional. Porque existe também a pesquisa que nasce obviamente, de uma revisão de literatura, e você vai conseguir ali identificar um gap da literatura. O que ninguém estudou ainda? Sobre treinamento de força para crianças e adolescentes, treinamento de força para adolescentes, futebolistas, púberes. O que ninguém estudou de treinamento de força nisso? Ninguém estudou isso aqui. Mas tá bom, eu estou fazendo um levantamento de revisão, a revisão da literatura, fiz a revisão, identifiquei um gap, então eu vou propor alguma coisa ali. Mas será que isso é significante para a prática profissional? Essa é a grande questão, né? Então acho que a pesquisa sempre nasce de um problema, acho não, certeza, né? Ela nasce de um problema, de um gap, de um buraco, uma falta de informação, e que você, na sua prática, essa é a forma mais rica de se aplicar, você não consegue resolver. Então, para mim, os laboratórios estão na prática ali. Agora, é lógico que não dá para se descartar, por exemplo, o que nós chamamos de estado da arte, né, que são as revisões sistemáticas ou meta-análises ali, robustas, que você identifica e compara métodos, modelos, intervenções, e ali você consegue classificar quais são aquelas que mais funcionam ou menos funcionam, que tem maior impacto, menos impacto na população A, B ou C. É óbvio, isso é uma riqueza de informação que não tem dúvida, né? Mas eu não sei se isso só resolve o problema da prática. Então, para mim, né, como nasce uma pesquisa, onde é o cerne da questão? É um problema que dói, como dizem os especialistas de marketing digital, né? Onde está a sua dor? Onde está a sua dor? É ali é onde dói, né? Mas não necessariamente é a dor da literatura, da revisão, né? É a dor de quem está na prática. Né? Perfeito, perfeito. Essa relação do teu dia a dia, e principalmente quem trabalha com esporte, tem muita lacuna, né? Tem muitas dúvidas e muitas perguntas. Eu lembro que quantas vezes eu te mandava mensagem com certas dúvidas da minha atuação profissional, porque o seu tempo de experiência, você é muito mais velho do que eu, né? Então, né, são 20... Sim. Tô brincando, É verdade. É verdade. Não, tô brincando. A gente tem praticamente a mesma idade, mas assim, a tua expertise e o teu conhecimento científico, ele sempre foi, né, muito acima. Então eu sempre te ligava lá, Portela, me ajuda, porque eu estou com essa dificuldade. Querido, assim, assim, assim. E o mais legal, né, Portela, é que essas informações, esses estudos, eles se transformavam em política de gestão. A gente conseguia fazer algumas mudanças dentro da nossa realidade de atuação em cima dos estudos, né? Então, esse que você falou, até anotei aqui, né? O seu laboratório é o campo, é a prática, né? É o seu dia a dia. Isso aí é sensacional. O pessoal está entrando aí, estou assinando para a galera,
a galera que mandou mensagem, mas vamos aí para a segunda pergunta. E agora eu vou ser mais polêmico, porque eu sei que você gosta de polêmica. É. Portela, meu orientador, não é o meu caso, tá? Mas a pergunta é assim: meu orientador não me responde. É de um amigo meu, né? É de um amigo meu. Amigo meu. Não, graças a Deus já terminei doutorado, então não tem esse problema, porque meu orientador é meu amigo, que é o Roberto Simão, né? Então nunca tive qualquer tipo de problema. Pelo contrário. Não, e ele não teria um problema desse, você vai perguntar, certamente. Não, Portela, você estava comentando sobre a questão da entrada aí no Unicamp, com doutorado. Aconteceu isso também comigo. Eu levei um artigo, o projeto, levei para o Simão e falei, Simão, eu queria fazer isso aqui. Era um estudo de perfil dentro da composição corporal para a gente chegar numa equação preditiva, né, dos jovens atletas. Ele, Erdi, isso aqui não tem como publicar, não é possível. Não tinha causalidade. Aí eu peguei um artigo igualzinho, né, de uma revista que ele publicava bastante. Quando eu mostrei, ele falou, não é possível. Eu falei, Simão, é por causa que é futebol. Né? O futebol ele tem uma relevância muito grande dentro da sociedade, dentro da pesquisa. E aí a gente fez diversas pesquisas juntos. Mas a pergunta que eu te faço, Portela, meu orientador não me responde, não me dá atenção. O que fazer? Rapaz, essa pergunta é polêmica mesmo, porque assim, as experiências que eu tive com orientadores, cara, foram muito boas sempre, sabe, cara? Então, assim, eu nunca passei por esse problema, graças a Deus, né? Não, mas o pessoal que reclama, aquele aluno que reclama, pô, o orientador não me dá atenção, também... pô, fiz projeto, e aí? E eu procuro também ser um orientador sempre presente, né, cara? Mas, rapaz, é assim, ó, isso não quer dizer que ele é um mau orientador, tá? Pode ser que ele confie muito em você e tá te dando liberdade aí pra você fazer do jeito que tem que ser, cara. É uma outra forma de se pensar, né? A gente tem que pensar dessa forma também, né? Às vezes pode ser que realmente ele não ligue pra você, pode ser, mas pode ser que ele te dê essa liberdade e fala assim, pô, o meu orientador, ó, é que eu passei o mestrado e doutorado com o Miguel Arruda, né? Então lá no mestrado, ele era mais pontual em certos momentos ali, então né, a gente tinha um contato maior na questão do projeto. Doutor Miguel Arruda, para quem não conhece, é uma das grandes referências no país em termos de pesquisa com jovens e desempenho, né, Portela? País e agora no Chile. Ele está num projeto com o Ministério da Educação do Chile, cara, pela Católica do Chile. Eu também sou professor de doutorado na Católica do Chile, de Maule, né, no programa de doutorado em Ciências da Atividade Física. E essa universidade fez uma parceria, era com a Unicamp, quando o Miguel estava, ele se aposentou, mas eles chamaram o Miguel para participar de um projeto agora, sim, pelo Ministério da Educação do Chile, para capacitar professores e alunos, né, de Distrito 6, mestrado doutorado pelo Chile. Então ele passa lá 3 meses e fica mais 1 mês e meio, 2 aqui. Volta lá, ele está no Chile agora. Nesse momento ele está no Chile, em Talca, depois vai para Biobío, vai para Valparaíso e vai para os lugares lá. Assim, hoje ele não é referência só aqui, né? É referência também fora. Então, ele realmente... Né? E dei sorte como pessoa também, porque assim, retomando no mestrado, ele me pegava mais assim, pela mão, falava, vem aqui, faz isso, faz aquilo e tal. Mas ainda assim de uma forma muito, digamos, sutil, ou então muito superficial no sentido de, pô, eu não quero um trabalho com a minha cara, eu quero com a sua cara. O que você vê na sua prática? Ele sempre falava assim, o que você tem de problema lá? Eu falei, eu tenho um monte. Ele falou assim, eu tenho um monte de problema que eu vejo para te falar. Mas nem sempre são você vê lá. O que você vê lá? Porque ele falou, eu nunca trabalhei no Corinthians. Né? Trabalhei em vários clubes de futebol, no Corinthians não. Então, você não, né? Então o que você vê lá? Eu vejo isso, tá? Vamos estudar isso. Ele vai orientando. No doutorado, vida sozinha, praticamente, sabe? Vai que é sua, filho. Daí ele ia dar aula para ele, tem aquelas questões né, de programa de iniciação docente. Então, eu ia dar algumas aulas para ele, compartilhava conteúdo. E de orientação de texto, quase nenhuma. Mas foi uma relação construída, né? Agora, imagina que você tem um orientador ali e ele não te responde. Sabe que os orientadores são bichos estranhos, né, cara? Eu me coloco nisso, nesse parâmetro aí, nessa população também. Por quê? Se você pega muito no pé e fica chamando o cara e fala, esse cara é o chato, pô, me deixa aqui. Se você não aparece, esse cara não quer nada, né? Esse cara é um largado. E às vezes o cara fica testando você, cara. O cara fica te testando, eu não vou falar com ele, vamos ver se ele me procura, vamos ver se ele tem proatividade.
Uma coisa que não pode faltar para o aluno, para o profissional, para qualquer pessoa, é proatividade. O cara tem que ir atrás. Né? É claro que tem que saber como lidar. Eu tenho uma aluna de iniciação científica, isso foi engraçado. Das primeiras vezes eu dei aula para o irmão dele na faculdade, aí ele entrou na faculdade na mesma universidade de São Caetano do Sul, e ele é agora tá acabou já, né? Mas ele era meu orientador de iniciação científica. Em uma das primeiras conversas ele falou, poxa, tá, queria, né, pô, meu irmão adora você, eu também queria, tá, né, pô, você é uma referência, enfim, aquele papo. Eu falei, tá bom, vamos lá. Pô, eu quero me aproximar de você. Começou a falar assim, eu falei, então foi o seguinte, na hora eu falei assim, foi o seguinte, vai com calma, não se preocupe, não precisa falar que você vai se aproximar de mim, a gente vai se aproximar naturalmente, fique tranquilo. Mas ele é um garoto mais velho, né, ele entrou na faculdade, mas ele entendeu o recado e foi devagar, porque ele estava muito ansioso, sabe, cara, e entendeu o recado, e aí ajustou a sintonia. O cara é um moleque sensacional, pus ele no estágio na Miansp, a gente abriu o estágio na Miansp, pus ele no estágio, ele é muito, muito bom, cara. Mas ele é um cara ansioso, então ele era o contrário, era um proativo em excesso, sabe? E tem os caras que não são proativos, os caras que são, pô, tem que puxar pelo braço. Nenhum orientador gosta disso. De iniciação científica, de TCC, de mestrado, doutorado, pós-doc, ninguém gosta disso. Aquele cara que tem que ficar puxando, vem filho, não, mas vem que vai dar certo. Isso aí, isso não dá. Então, assim, se você que está reclamando do seu orientador que não te responde, a gente tem que ver algumas questões. Continue mandando mensagem para ele, porque é uma das funções dele. Você tem que mostrar proatividade. Não, eu mandei uma mensagem, não respondeu, não mandei mais. Então, aí nós vamos ver uma situação que você tem que perguntar para ele, né? Mas você tem que ser recorrente nessa questão de eu preciso da sua ajuda. E quando eu conseguir conversar, e assim, né? Eu imagino que um aluno de mestrado, doutorado, até de TCC, né? São dois adultos conversando, né? Tem que chegar pro cara e falar assim, ó, professor, eu preciso da sua orientação, eu dependo disso, eu não tenho essa experiência, vamos lá, me ajuda? Ele vai te ajudar, certamente vai te ajudar, né? Mas o orientador é um bicho difícil, cara. Eu me coloco nessa situação também, cara. É É, difícil, é complicado. é verdade. O problema também que eu vejo, Portela, é quando somente o orientando, ele coloca toda a responsabilidade no orientador. Ele acha que o orientador que tem que fazer todo o processo, que tem que dar o caminho das pedras, que é isso e aquilo. E na maioria das vezes, o orientador, quando percebe uma grande fragilidade do orientando, ele pode sim ficar até desanimado, ele pode cada vez mais estimular para que esse orientando faça, Sim. né, busque conhecimento. E nos dias de hoje, cada vez mais a gente percebe isso. Né? A galera tem tido uma exposição com um estudo muito menor do que há alguns anos atrás. Por quê? Muito por falta de algumas coisas que acabam consumindo tempo, né? Você tem aí o YouTube, você tem o próprio Instagram, você tem, né, outras ferramentas que consomem bastante o tempo e muitas pessoas deixam, às vezes, de estudar né, e aprender porque estão viciadas aí em algumas situações. Hoje, por exemplo, o que a gente está fazendo aqui, você vê, você está perdendo teu tempo aí, pô, podia estar com a tua família, brincando, você está aqui perdendo, se dedicando para transmitir conhecimento. Então, assim, tem muita coisa boa na internet, né, que pode ser utilizada a favor. Né? O tempo que eu vejo hoje que o aluno ele não utiliza o tempo a seu favor e ele chega às vezes por orientador e não mostra nada. E aí joga a responsabilidade às vezes por orientador. Então, assim, eu sei como é que é, porque eu cansei de ter aluno que chegava sem conhecimento básico de nada. Muitas das vezes porque não tem base também, né? A gente percebe aí que hoje os alunos que chegam na universidade, eles chegam com uma base muito ruim do ensino médio, não sei se você concorda com isso, né? Que não sabem escrever, não sabem ler e precisam buscar esse tempo, né, de disposição com uma certa frequência aí no dia a dia, estudando, lendo. Então cabe também a gente também fazer esse lado do orientador que reclama bastante, né, Portela? É. Não, você falou uma coisa muito importante. E assim, é uma outra questão, né? No mestrado e doutorado é um pouco diferente essa abordagem que eu vou te dizer, porque a pessoa escolheu fazer mestrado e doutorado, então ela escolheu ir para uma estrada, pelo menos a princípio, no começo, né, uma certa parte acadêmica, né? Mesmo que seja um mestrado profissional. Você tem que entregar um produto, que é uma solução da prática, perfeito, mas tem um processo acadêmico, né? Então não tem como fugir disso. Então esses caras ali, eles escolheram um caminho
de uma certa academia científica ali, e eles têm que saber e saber o que vai esperá-lo, o que espera, o que os espera, né? Por exemplo, escrita científica, ninguém treina, ninguém aprende isso. Escrever de forma científica, na verdade é um passo a passo, cara, é um treino, como tudo quase, né? Treino, né? Exatamente. Você, no final, você escreve automaticamente. Hoje eu estou escrevendo uma introdução de um artigo que a gente tem uma parceria com os portugueses, uns colegas portugueses, e eu escrevi o artigo, a introdução aqui à tarde. Escrevi a introdução, peguei as referências que eu sabia que tinha outros, escrevi a introdução. Bom, não ficou boa, tem que ajustar bastante coisa, bastante. Mas assim, em uma tarde eu escrevi uma introdução de artigo e vai para os caras lá. Com ajuste, ok, perfeito. Mas a questão é, isso é muito treino, isso você tem que se adaptar e tem que estar disposto a isso. Que é diferente do perfil do aluno da graduação. Que aí é uma questão dos TCCs, né? E que em certa medida tem mudado. Lá aqui em São Caetano, lá na universidade, está tentando mudar esse perfil de TCC. Né? Você pode falar mais para frente. Por quê? Porque o aluno não é obrigado, ele não está lá para escrever uma linguagem científica. Né? Ele está lá para se formar em educação física, em pedagogia, em farmácia, em enfermagem, sei lá. E ele vai para a atuação profissional. Então nós temos que ter nas nossas quais são as competências do egresso, as habilidades que nós queremos do egresso. São essas aqui. E, em geral, são habilidades que versam com o mercado, né? Que tem uma relação muito íntima e próxima com o mercado profissional. Né? E aí você, no final das contas, quer que ele faça um TCC escrito na formatação ABNT, com capa, contracapa, ficha catalográfica, introdução, material e método, resultado da discussão, resultado, estatística, meu pai, cara, sabe assim, eu acho que como experiência da escrita acadêmica, eu acho super válida, né? Mas aqui a gente está estudando outros modelos de TCC, como, por exemplo, produtos, projetos, que são um pouco diferentes da forma, do modelo formal de escrita acadêmica, sabe? Muito bom. Porque ele não escolheu isso aí, ele não sabe, de repente o cara vai lá para personal, o cara vai para futebol, o cara vai ser preparador físico, a gente tem tantos colegas aí, obviamente, que são muito bons de campo, de lida do dia a dia, mas não vão escrever um artigo científico, eles não querem esse científico, não é porque eles não sabem, eles querem, cara. Então, da mesma forma que o cara às vezes não quer licenciatura, porque precisa escolher o bacharelado, né? O cara não vai ter. São coisas assim. Então, eu acho que no TCC a gente tem que ir até. E aí é uma obrigação do docente, eu me coloco nessa situação também, obrigação do docente, de facilitar a vida do aluno, porque ele não é obrigado a ter essa facilidade. Não foi ele que escolheu. É uma questão, um requisito ali obrigatório que tem na faculdade, na graduação. Agora, o cara do mestrado e doutorado, ele escolheu ir para lá. Ele sabe que vai ter que enfrentar um processo de crédito, de acreditação de disciplina, fazer aula, passar, tem conteúdo, muitas vezes tem prova depois da disciplina. E aí tem um trabalho final que é o principal, que pode ser um produto no final, mas tem todo um conteúdo acadêmico ali que dá substância para esse produto. Ali não tem jeito, cara. Então é o que você falou, às vezes o cara, mas o cara ele vai devagar, né? Não tem aquele potencial todo. O cara do mestrado ele tem que saber, do doutorado ele tem que saber o que o espera. Na graduação eu vejo um pouco diferente. Mas o docente ou o orientador ele tem que estar ali, a função dele é orientar e ajudar o cara, de qualquer jeito. Sendo o cara o melhor do mundo, seja o cara o pior do mundo, seja o cara mediano. Tem essa. Tem que ajudar, essa é a função dele. Você concorda comigo ou não? Não, concordo e assino embaixo. E aproveitar, a gente chegou na metade aí da nossa live. O pessoal que está assistindo tem aqui embaixo, nem embaixo lá, ó, um aviãozinho lá, uma seta. Clica na setinha ali, encaminha para os seus colegas, tá? Porque a gente está ao vivo e essa live ela não vai ficar gravada. Lá na bio tem um link para você preencher, porque ao final, o Portela, eu convidei em torno de 15 doutores, né? E no final aí dessas lives eu vou disponibilizar um certificado para quem está assistindo, mas tem que entrar lá no link e colocar a palavra-chave. A gente vai disponibilizar a palavra-chave daqui a pouco, o Portela vai dar a palavra-chave no final aqui da nossa resenha. Tá? Portela, então, dando sequência aí nesse assunto, ó, a gente tem aí a Cris. A Cris, ela é uma atleta de alto rendimento, né? Foi minha aluna lá no Rio, na Estácio do Rio Comprido, uma excelente aluna, diga-se por sinal, e ela acho que até hoje o maior VO2 aí que eu já encontrei. Ela é atleta não sei há quantos anos, né? Ela tem um histórico absurdo no meio do triatlo.
Ela está falando o seguinte: no meu TCC eu tive a sorte de ser iluminada pelo Erdi nos cursos do canal do YouTube, né? A gente, durante um período lá, fiz umas lives no YouTube, e só que dá trabalho, né? A gente está lá fazendo no final de semana, tá? Eu estou aqui em Barbacena hoje, estou aqui, ó, se vocês olharem aqui, não estou mais no Rio, mas aí a gente veio aqui para o Instagram porque aí eu posso trazer os amigos, e aí eu posso contar também algumas resenhas dos amigos, assim como eu estou fazendo com o Portela, né, que é um grande amigo. Então aproveitem e coloquem também algumas perguntas para a gente dar sequência no nosso bate-papo aqui. Valeu, Cris. Bom, Portela, então, na próxima pergunta aqui, ela fala sobre esse impacto aí da pesquisa na sociedade, né? A gente fala, às vezes, do impacto muito específico dentro da nossa área de atuação, dependente do aluno de graduação, mestrado e doutorado. Claro que no doutorado ele tem uma responsabilidade maior de agregar à sociedade. Mas na graduação, a pergunta que eu digo é o seguinte: será que é possível um aluno de graduação fazer uma pesquisa e essa pesquisa sair, por exemplo, no Jornal Nacional? O aluno de graduação realiza uma pesquisa. O que você acha? Isso está muito longe? Isso é difícil? Isso é o correto? O que você tem a dizer sobre o impacto da pesquisa na sociedade, Portela? Vamos lá, então. Acho que são esferas distintas, né? Eu vou começar da maior esfera, que é o doutorado e o mestrado ali, depois vou para a esfera de graduação, porque você tocou um assunto bem interessante, né? Será que nós somos alunos de graduação, o TCC pode ser um jornal nacional, né? Então a gente vai nesse trilho aí. Doutorado e mestrado, sabe que tem um autor que eu leio bastante falando de ensino, né? O nome dele é Donald Schoen, já falecido já. Ele é um cara que estabeleceu uma estratégia didática que eu gosto muito das minhas aulas, chama ação reflexiva. Mas ele tem uma analogia que ele fala da montanha e da montanha, né? Do pico da montanha e da base da montanha. Ele fala que existem pesquisadores, investigadores que lidam com tecnologias e conhecimentos que estão ali no topo da montanha. Tem as melhores metodologias, melhores ferramentas, tem as melhores recursos, e muitas vezes são aquelas pesquisas que ficam para os acadêmicos, né? Que ficam ali para aqueles caras que leem na universidade. E tem aquele cara que está na base da montanha, que não tem as melhores ferramentas, não tem os melhores recursos, mas ele tem a melhor pergunta, tem o melhor problema. E é o problema que mais impacta a sociedade. Daí vem também uma analogia para o mercado profissional, dos produtos, né? Então, assim, o que importa, o que eu acho que é mais importante, não é qual é a ferramenta que você tem, ou qual é a estrutura física do seu laboratório, né? Enfim, o que importa é assim, qual é a resposta, qual é a pergunta que você quer responder e qual é o impacto que isso causa na sociedade. Essa pergunta é fantástica, né? Por isso que nós estudamos a área de ciência do esporte, e eu gosto bastante, mas o impacto que a gente não pode negar, é num nicho um percentual da população muito, muito, muito pequeno, né? E quando a gente fala de saúde, por exemplo, o impacto que a gente tem na população é muito maior, né? Principalmente de pesquisas aplicadas, né? Lógico, as pesquisas básicas, de natureza, né, básica, podem reverter depois a aplicação, óbvio que pode. Vacina, por exemplo, é natureza básica, né? Depois você vai lá para a aplicação delas e estuda a epidemiologia delas, enfim, efeito e tal. Mas aquelas... Eu acho que o Portela deu uma travada. Tá me ouvindo? Não, voltei. Não, tô ouvindo, eu tinha recebido uma ligação aqui. Era vivo. Não, era isso, é a mulher, a chefe, minha esposa. Bom, deixa eu só fazer um comentário aqui. O Leonardo mandou um comentário, ele é mentiroso, não é verdade isso, não é verdade. Criando intriga. Ele é um bom... Não, ele disse que eu sou o melhor professor da universidade. Não é verdade, não é verdade. É que você que gosta de mim. Não é que eu sou o melhor da universidade. É um muito bom aluno, cara. Um corintiano fanático, sofredor, coitado. E aí, então assim, a resposta que você tem para dar. Quando você vai para o TCC, para uma graduação, é lógico que, em tese, né, na prática também, né, o impacto que você vai ter da sua pesquisa, da sua investigação, ela é pequena. Não tem como. Porque, assim, qual que é o grau de abrangência ou de capacidade, né, de fluidez da sua pesquisa quando você é um aluno da graduação? É pouco, né? Vírgula,
a não ser ou a depender do seu orientador, dos professores. Aí é um papel muito importante do professor. Né? Então, vou dar um exemplo aqui. Nós agora estamos com um projeto de coordenação acadêmica do ambulatório, do IANSP. Lá são atendidos muitas pessoas. Bom, são todos funcionários públicos ou concursados ou comissionados da esfera estadual de São Paulo são atendidos no IANSP, né, no servidor público. É muita gente. Então lá você tem atleta amador, você tem gente que é encaminhada da geriatria, da endócrina, da ortop, da pediatria, enfim, da psiquiatria, tem alguns casos ali e tal. Para passar com o mestre do esporte e passar pela atividade física, pela prática de atividade física, como remédio, né? E aí você tem um impacto grande nisso. Agora você imagina, tem 2 alunos nossos lá de estágio, são 4 estagiários. Tem 2 alunos nossos no estágio que são de 8º semestre, ou seja, último ano, último semestre. Eles estão confeccionando o TCC deles. Eles já vieram me pedir: a gente pode trabalhar com os dados do IANSP? Pô, aí é diferente. O impacto é um impacto diferente. Eles não farão revisão de literatura, farão um estudo de caso, um estudo de campo ali, com o que a gente puder coletar e der tempo, dá para fazer o levantamento epidemiológico, falar de sucesso das atividades ou não, enfim, tem um monte de coisa para fazer. Mas percebe que quem abre essa porta é o professor, né? Eu sempre falo para os alunos. Outro dia eu estava conversando com um grupo de alunos que eu falei: poxa, a pandemia deu uma recuada boa, falando eu particularmente, né? Nos meus braços de ação ali, como professor e como nas minhas consultorias, né? Eu tinha mais assessorias e consultorias, fecharam muitas as portas, porque a pandemia fechou um monte de coisa, e eu não consigo colocar os alunos onde eu gostaria nos estágios. Pô, me ligam, cara, eu preciso de um estagiário aqui, de um estagiário ali, então sempre tinha essa demanda. Hoje diminuiu muito a demanda, né, disso. Então, assim, eu não consigo inserir tantos meus alunos no mercado ou prepará-los para tal, né? Então, a gente precisa também olhar o papel do professor, porque realmente o aluno como impacto, como ele permeia no mercado, é muito difícil, né? É muito difícil. E se ele permeia, o quanto que ele tem de autonomia, né? Para coletar dados e fazer algumas coisas. Agora, uma boa saída para isso é uma revisão de literatura. Isso sim é uma boa questão. Se ele identifica um problema, ou até que o professor dele, o orientador dele, vê na prática, e ele fala: vamos encaminhar uma revisão de literatura nesse sentido, uai, é interessante. Aí sim eu acho que vale muito o estudo da teoria, do gap teórico, sabe? Eu acho que aí sim, porque ele não está na prática, né? Ele não está imerso na prática. Eu acho que aí sim. Mas percebe como tem possibilidades, né? Não é uma coisa estanque, né? Não, perfeito, perfeito. A Cris, ela está falando aí que ela fez um estudo dela de campo, né? Fez um estudo de campo, falou que foi bem legal. E aí o Jonathan fez uma pergunta aí que a gente vai entrar agora, Jonathan. O Jonathan botou assim: boa noite, professores. Existe alguma dica que os senhores possam dar para quem está começando a pensar no tema do TCC? E aí a próxima pergunta que eu faço para o Portela é justamente esse processo do tema, do título, e o Portela ainda falou para a gente dos dados, podendo você trabalhar com dados primários, dados secundários, né? E a gente tem, talvez, principalmente na nossa área da educação física, é mais difícil você ter dados secundários, porque a gente não tem muito esse hábito de coletar e de organizar, de dar sequência, pensar a longo prazo, diferente de um hospital, diferente, né, de uma clínica que trabalha de forma bem organizada. Isso. A área da medicina, ela faz isso muito bem, né? Então, Portela, queria que você falasse agora justamente sobre esse ponto. Você já deu aí um norte do dado primário ou do dado secundário, mas como eu devo criar as estratégias necessárias para chegar ao meu tema de TCC, ou de dissertação, ou de tese? Bom, primeiro ponto é realmente ter um bom problema para responder, né? Uma boa pergunta, não tem jeito, né? Mesmo que a sua pergunta mesmo que a sua pergunta seja respondida pela literatura, numa revisão, ou por coleta de campo. Então, é difícil falar que se você não tiver um bom problema, mas não tem um bom problema, mas vai dar um bom artigo, não tem como, cara. Seu problema tem que ser bom, cara. O que é bom problema? Nossa, um problema muito complicado? Não, não é isso. O problema é que precisa ser resolvido, entendeu? É uma coisa, às vezes é coisa simples, cara. Coisa simples, né?
E aí você precisa resolver. Um levantamento epidemiológico, por exemplo, resolve muitos problemas. Com uma análise exploratória ali, você tem grandes que... Bom, eu falando isso para você, faz para o cara que estuda, né? Isso, né? Mas assim, falar de epidemiologia resolve muitos problemas numa análise mais... não é? Pô. Pô, Então, resolve e é tudo. levantamento, né? Exato, exato. E é levantamento de dados, uma análise exploratória que você faz ali, não é uma coisa que você tem que sofre com intervenções e tudo mais, não necessariamente, né? Então, é isso. Então, assim, um grande problema, uma boa pergunta, que é o cerne do TCC, se ele vai ser bom ou não. E repito, o TCC, o mestrado, o doutorado, e repito, não necessariamente precisa ser um problema que você enfrente na prática, principalmente para os alunos de graduação. O cara do mestrado e doutorado, eu diria, para ser meu aluno, meus orientadores de mestrado e doutorado, todos estão na prática, eu faço questão. Senão, eu faço questão. Eu quero que eles resolvam problemas deles, da prática. Nem que seja um problema só dele, entendeu? Seja um problema que ele encontra na rotina dele, profissional ali. E aí, se ele resolve esse problema, se a gente identifica que realmente é um problema, que a literatura não dá uma solução, ou que a literatura dá uma solução, mas ele não aplicou na população dele, do problema dele, que ele pode achar uma solução e aplicar. A aplicação já é o estudo, né? A aplicação nessa população X, Y, Z. Se ele resolver um problema ou essa questão que ele está investigando na população dele, ele impactou pelo menos aquela população dele, aquela amostra dele. Então, ok, claro, existem estudos de grandes relevâncias, menores relevâncias, né, depende da amostra, se ela é internacional, multidepartamental, multi-institucional, ou se ela é regional, local. E, tudo bem, o problema não é esse, o tamanho do estudo, o tamanho da amostra. Né? A questão é como você formulou a sua pergunta. Então, acho que para a gente trabalhar com um tema, como definir o tema? Ele é a pergunta, independente de qual é a área temática. E é muito normal, por exemplo, a sua aluna que você falou que é uma atleta de triatlon, buscar um tema no esporte, né? Que seja pelo menos do esporte, né? E provavelmente ela deve ter feito um TCC baseado em triatlon, né? Eu não sei qual é, mas não sei se é isso, mas pode ser que tenha sido isso. E seria o mais normal de todos, né? O mais normal de tudo é isso, né? O mais normal, por exemplo, os alunos meus lá nos estagiários que estão no IANSP, começaram no IANSP agora, eles não são pessoas que pensam ou pensavam fortemente em trabalhar na área de saúde. A nossa área de educação física entrou muito na área de saúde agora, né? E entrou bastante, né? A diretriz de 2021, acho que tornou realmente nós, como profissionais de saúde, habilitados a trabalhar em ambiente hospitalar, isso abriu muito campo, né? Ultramaratonistas lá, mas é da área das práticas de endurance, né? Tá tudo certo, tá dentro, tá em casa, tá em casa. E aí, assim, eles agora eles vão fazer um TCC e pode ser que a partir disso eles descubram uma outra área que eles queiram ali também. Então, assim, como que eu escolho o tema? O orientador é muito importante, né? Você tem um orientador que faça esse delineamento com você, é importante. E eu sei que muita gente entra na graduação assim, eu vou entrar na graduação porque eu sou atleta. E no final o cara sai como professor de colégio, né? Tem vários assim lá em São Caetano, né? Tem outros que obviamente entra porque é atleta e vai sair trabalhando com atleta, obviamente. Mas o percurso da educação física é tão longo, né? É tão amplo, tem um leque tão potente de possibilidades ali que escolher o tema depende muito de como você encaixa. Os TCCs em geral, não sei como é aí na Estácio, né? Mas o TCC em geral aqui, pelo menos no último semestre, agora vai mudar no último ano, vai ser sétimo e oitavo semestre. Ele percorreu uma grande parte do trajeto, 75% dessa trajetória. Dá para ele ter um discernimento do que ele quer de tema, pelo menos, né? Quando eu digo tema, área temática, né? É saúde, é desporto, é fitness, é escola, é criança, é adolescente, população, dá para saber mais ou menos isso, né? E aí assim, vai depender muito do orientador, né? Percebe, eu estou tirando bastante o peso das costas dos nossos estudantes, estou pondo nas nossas costas, né, cara? Porque, porra, eu sei que tem uma grande experiência, eu que tenho experiência, a gente está aí para isso, né? A gente está aí para passar essa experiência e ajudá-los no caminho, né? Para que depois eles possam traçar. E isso chama-se saberes experienciais, né? O Restart diria para nós, saberes experienciais, aí, né? Nós temos muito mais saberes experienciais que os nossos alunos de graduação, não tem dúvida nenhuma, né? A gente tem que ajudá-los nisso. Eu tenho assim, como experiência minha, na época de aluno de graduação, para encontrar o tema, Jonathan, primeiro, né, que eu pensava, estudar sobre o tema, né?
algo que eu tivesse interesse naquele momento de aprender, e porque à medida que eu estivesse lendo aqueles estudos, eu estaria melhorando a minha oratória, melhorando o meu conhecimento, que isso ia influenciar na minha carreira. Então, o primeiro ponto é fazer algo que você goste. Tem a questão de conversar, né, com o seu orientador, isso é algo muito importante, mas eu sempre pensei no seguinte: ninguém pode saber mais do estudo do que eu. Eu tenho que estudar mais que todo mundo aquele assunto para, quando for questionado, ter uma resposta, né, bem plausível, bem na ponta da língua lá, para não sofrer qualquer tipo de problema. E às vezes o orientador te questiona porque você não sabe aquele conteúdo, né? E fora que é importante você ver se há possibilidade, né, de dar sequência nesse estudo, na coleta, de fazer a coleta, de ver o público que você quer trabalhar. Então, acho que o primeiro ponto aí para buscar esse tema que é um tema, né? Depois você vai definir o título. Por exemplo, a Cris aqui, ela falou do título do estudo dela. Quando ela começa dizendo os efeitos, a possibilidade, né, Portela, de ela ter feito 2 grupos é muito grande, né? Porque ela quer Na ver verdade, efeitos. assim, E aí você tem os tipos de metodologia que podem ser feitas, né, desenvolvidas para você também chegar na resposta. Você faz um estudo de efeito, ele é mais complexo, porque ele vai gerar um certo custo, uma certa dificuldade. Você faz um estudo mais observacional, é mais simples. Então também você precisa entender metodologia. E esse é o grande problema, né, Portela? Que o pessoal às vezes chega para desenvolver o seu estudo com muita fragilidade metodológica, você não acha? eu tenho certeza, mas aí eu vou perguntar para todos aí, né? Quando teve aula de metodologia científica, quem prestou atenção? Pouca gente, né? Então, depois vai ter que usar, né? Rapaz, aula da faculdade, os caras falam, mas eu nunca vi isso não. Primeiro semestre e segundo semestre lá, professor Moacir, professora fulano de tal, tá lá, ele falou. É mesmo? Falou, eu lembro disso, falou, sempre falou. Não vão ter coelho plano, cara, mas falou. Então, assim, e de novo, mas aí eu vou àquele ponto, né? Os alunos, muitas vezes, eles não, aluno de graduação, ele vai usar aquela metodologia científica para produzir aquele trabalho dele e muitas vezes não vai usar de novo, né? Então também cabe a nós fazer um delineamento bem mais apropriado a eles. Você falou do título, né? Que era a pergunta do Jonathan, né? Jonathan, né? O tema e título. Título é a última coisa que a gente escolhe. É a última coisa, cara. Porque para você escolher o título, você tem que saber qual é o objetivo, qual foi o resultado, porque muitas vezes você modula o título de acordo com isso, entendeu? A sequência para você montar um trabalho científico, um artigo, um resumo, um TCC, uma dissertação, um mestrado, primeiro, qual é o seu problema? Primeiro. Aí depois, bom, eu tenho que estudar, esse problema já tem uma hipótese de causa, né? Qual é a causa desse problema? Porque às vezes é um problema que você não encontra nem na literatura a causa. É apontado o problema, não é apontado a causa. Poxa. Tem a hipótese de causa, já tem uma causa. Então, qual é a hipótese de solução para essa causa? Ninguém descobriu a solução dessa causa, então eu vou estudar a solução. Mas já tem o problema na literatura, já mostram a causa e mostram qual é a solução para essa causa. Então eu posso aplicar essa solução? Será que vai dar certo na minha população? Por exemplo. Então percebe como a gente vai desenvolvendo. E aí, para aplicar essa solução, se é que tem uma solução, né, você vai aplicar. E aí tem várias estratégias ou vários objetivos, na verdade. Objetivo descritivo, exploratório, comparativo, relacional ou inferencial, né? Tem vários objetivos, e para cada objetivo desse, a gente vai entrar em metodologias que se adequam mais a um do que a outro. E aí a gente vai falar de tratamento estatístico também, né? Claro que para um TCC a gente busca sempre metodologias que se adequem, lógico, ao objetivo, mas são aquelas mais simples, que é o que o Erdi falou, né? Vamos para aquelas mais simples, que se adequem mais, não necessariamente tem que ser aquela mais robusta, mas precisa estar adequada, não tem jeito. Né? E tem a estatística, que é uma outra barreira. Depois disso, então, eu tenho meus problemas ali e tenho minhas hipóteses do que é causa e do que é solução. Tá bom, então agora eu vou testar. Será que realmente isso é uma hipótese de causa ou é de solução? Você tem que fazer o teste. Para testar se é verdade o que está pensando, se você está certo ou não, tem que pensar em metodologia e método, que é realmente material. O que eu vou usar de ferramenta para testar essa minha hipótese, para ver se ela é verdadeira ou não. E quais são os métodos que eu vou usar, né? Então, por exemplo, eu estava falando de força. Eu posso testar força com várias ferramentas, com vários materiais. Desde uma trena antropométrica no chão e uma fita adesiva no chão fazendo salto horizontal, mas posso usar plataforma de força. São materiais totalmente diferentes, né?
E eu vejo coisas diferentes, variáveis diferentes, obviamente, né? E qual a metodologia? Eu salto horizontal, salto vertical, eu vertical com contramovimento, sem contramovimento, você vê coisas diferentes também. Então, assim, material e métodos. Aí depois disso você tem os resultados, aí você tem que analisar os resultados. Tem uma questão matemática bem importante, que é a estatística por trás disso. Depois dos resultados, você discute os resultados, aí você conclui. Aí depois de tudo isso, você vai para a introdução, cara, porque a introdução é a apresentação da história. Tem que contar uma história muito bonitinha, o cara fala assim, que legal, deixa eu ver onde chegou essa história. É mesmo, o objetivo. Sabe que ele alcançou o objetivo? É uma história como se fosse a história do conto da Cinderela. Todo mundo quer ver o final. Nossa, no final. Você vai ter que contar uma história bonitinha. Então você tem que ter um contexto, dentro desse contexto, qual é a população do contexto, qual que é o problema, por que isso é um problema, qual é a justificativa para isso. Você tem que amarrar a história e apresentar para o leitor. Mas você só consegue contar uma história se você sabe qual é o desfecho do que está falando, né? Então, assim, é a última coisa da introdução. Quer dizer, é uma das últimas. Depois de um resumo. Como é que você faz um resumo se você não fez tudo? É o problema, né? Tem cara que coloca lá, ele segue a ordem do processo, faz o resumo. Da onde vem esse resumo, né? Tem que fazer tudo, né? Tem que fazer tudo. E, por último, aí sim, título, cara. Porque o título é a manchete do jornal que vai atrair o leitor para, opa, ler o seu artigo. E o título depende muito de objetivo. Tem gente que coloca o objetivo no título, que é o mais comum, né? Os objetivos do título, né? Impacto do ciclo ovulatório na aplicação de força em ultramaratonistas, que eu acho que ela tinha feito alguma coisa nesse sentido ali. Ou você mostra o resultado no título, né? Ciclo ovulatório impõe diminuição de força, de aplicação de força em ultramaratonistas. Nossa, é mesmo? Manchete do Jornal da Tarde, ou então do Diário Popular, né? Ou então do Estadão. Você coloca, você chama aquela atenção. Título é a última coisa. Então, assim, acho que o título é a coisa que a gente tem que menos se preocupar no início, e no final é aquela que vai chamar a atenção. Basicamente, uma estruturação, do meu ponto de vista, eu sei que tem variações, né? Mas do meu ponto de vista, eu vejo dessa forma, como estruturar uma pesquisa científica. Então, Portela, para a gente concluir, acho que o ponto principal ele foi falado justamente agora aí, né? A gente precisa identificar o problema, saber muito bem qual é essa pergunta que não tem resposta, desenvolver esse pré-projeto e, consequentemente, né, desenvolver possível título. E aí, Portela, a última pergunta que eu lhe faço é o seguinte: é possível esse estudo de TCC se tornar uma sequência posteriormente para um projeto de mestrado, um projeto de doutorado? Há esse formato de planejamento acadêmico ou não? Ou isso é interessante? Como é que você vê hoje o ingresso do aluno de mestrado? Por exemplo, quem está assistindo aqui fala assim, pô, eu estou fazendo TCC, estou na graduação, mas um dia eu queria fazer mestrado. É muito diferente o TCC para o mestrado, para o doutorado? É possível fazer um planejamento dentro de linhas de pesquisa? O que você tem para falar isso aí para a gente, para os alunos que estão aqui com a gente? Muito boa pergunta também. Eu acho que pode ser melhor utilizado isso. Ainda é pouco explorado, mas pode ser um bom caminho, viu? Você pegar o seu TCC e dar continuidade. Vai depender muito de como o aluno se dedica ao TCC, né? Eu não estou falando que você tem que fazer um TCC no nível de mestrado de uma dissertação, não é isso. Mas aí eu vou na pergunta sua anterior, que é fundamental. Você escolheu bem o tema? Porque aquele tema você vai levar para o mestrado. Que às vezes o cara escolhe um tema, vou fazer um tema, esse tema aqui para o TCC. Então, esse tema aqui para o TCC vai ficar aí para o TCC, cara. Não vai ser um estudo de mestrado. Agora, se você já identificou uma linha que você quer atuar, seja acadêmico ou profissional lá na frente, você quer fazer um mestrado lá na frente para se aprimorar, se capacitar para que você desempenhe bem a sua prática profissional, eu acho que aí sim você pode usar esse tema e aí desenvolver de uma forma muito melhor, mais robusta, o TCC. Vale sim, cara. Eu acho que é um bom pensamento. É para todos? Não é para todos. Porque a gente sabe que tem gente que vai fazer o TCC por uma obrigatoriedade. Tá certo? E como vários da minha época fizeram, tal. Mas aqueles que realmente falam, não, eu dou uma atenção para o TCC, eu quero, eu gosto, eu quero fazer disso uma continuidade, é muito possível. É óbvio que você vai ver um gap, né, uma lacuna enorme do tamanho do TCC, não tamanho em quantidade, né, em quantidade, quantitativo, em qualidade, qualitativo. Como que você escreveu um TCC e a atenção que você dá quando for para o mestrado, é outro papo, né? É uma profundidade muito maior. Mas por que não dar continuidade ao tema? Óbvio, ao tema, ao problema, de repente. Não deu tempo de fazer pesquisa de campo porque não tem atuação
para fazer um TCC, para fazer um TCC com pesquisa de campo. Faz um levantamento bibliográfico, faz uma revisão bem feita da bibliografia. Você tem lá, em tese, o estado da arte. O que é o estado da arte? Tudo que a literatura te traz sobre aquele assunto. Bom, me apropriei de um conhecimento fantástico. E agora eu posso pensar, de repente, no mestrado. É uma continuidade. Por que não? Acho que sim, cara. Sensacional. Sensacional. Portela, antes da gente finalizar, qual é a palavra-chave? Palavra-chave? Pô, falamos tanto disso, TCC. TCC. Então, vou colocar aqui, ó, palavra... chave. Na verdade, é a palavra passe. TCC. Pronto, tá aí. Olha a pergunta do Jonathan, hein? Boa, boa, boa. Qual foi o seu tema de TCC? Você lembra, Edi? Não, tem muitos anos, eu não lembro. Não, eu lembro sim. Por que que eu lembro, Portela? Porque, por aqui que pareça, Eu lembro, eu falo. o meu TCC, ele foi a mesma linha do mestrado e a mesma linha do doutorado. É claro que eu tenho um doutorado na Fiocruz, que foi em outra linha, em outra pesquisa, mas na FRJ, em Educação Física, foi praticamente uma continuidade. E eu sempre usei o meu TCC para me diferenciar no mercado de trabalho. Então, se eu estava atuando em uma determinada área, eu usava o meu TCC, né, para ter mais conhecimento, ter mais vocabulário, isso me ajudou muito. Então, assim, Jonathan, vai pelo caminho do problema aí que o Portela disse, faz uma pergunta que isso vai te ajudar bastante. Não é não, Portela? E o seu? O meu foi isso, criança e adolescente, cara. Treinamento, criança e adolescente, que eu fiz no meu mestrado e meu doutorado também, tá vendo? Um dos exemplos que você falou. Não foi o mesmo, o tema, o assunto é o mesmo, não foi o mesmo olhar que eu dei, né? No TCC eu tinha uma visão, assim, de como os atletas de base, na formação, na base, eles eram impactados pela influência dos pais, cara. Olha. E isso eu via muito. Você joga basquete? Jogou? Eu também joguei basquete, né? E quando eu estava nas categorias de base ali dos clubes que eu joguei, até da seleção, numa das seleções ali que eu participei ali, eu vi assim uma atuação dos pais muito cruel, né, cara? A frustração do pai que quer se identificar no filho, que quer alcançar o seu sucesso no filho. Não dá, né? Então eu percebia muito isso e eu queria estudar, cara. Uma área mais da psicologia ali, mas falando de rendimento, desempenho. Aí eu fui estudar iconografia, nossa, fui estudar umas loucuras lá para falar como que o filho era representado pela iconografia, como que era o filho representado na sociedade, como os pais viam os filhos. Mas não tinha texto, aí eu fui nas pinturas, umas loucuras, cara, umas coisas Porque retardadas. a nossa época, quando a gente fez o TCC, a gente não tinha um Sci-Hub, a gente não tinha facilidade Nada. de fazer pesquisa. Eu mandava e-mail, Portela. Olha o que eu fazia, eu mandava um e-mail em inglês para diversos... Eu olhava o artigo lá em resumo, né, na internet, pegava o e-mail do pesquisador, mandava um e-mail simples, my name is Carlos Erdi, I'm Brasília. De qualquer maneira, eu acho que ele ficava com pena, porque ele pensava assim, pô, um garoto de 17 anos, 18 anos, mandando um e-mail lá do Brasil, onde ele mora com macaco, porque eles acham que a gente mora junto na floresta aqui, né, no meio dos macacos. E aí eu recebi em casa as correspondências com os artigos impressos. Eu recebi muito artigo. Então, se você for olhar meu TCC, tem uma porrada lá de agradecimento de pesquisadores de fora do Brasil. Porque eu fui estudar isocinético na época, com jovem, eu não tinha referência, né? E aí eu comecei a fazer essa busca lá fora. Então, assim, hoje o pessoal tem muita facilidade para fazer busca. A gente vai comentar isso até de semana que vem, né? E hoje eu acho que o grande problema é que o acadêmico ele inicia esse pensamento de eu tenho que ter o meu tema. Calma, não é assim, né? Primeiro você tem que encontrar de fato, né, um problema, fazer uma boa pergunta que o processo vai andar. E foi o que eu fiz. Eu fiz uma pergunta durante lá a minha rotina com os atletas. A pergunta foi simples: será que os jogadores sub-17 têm o mesmo nível de força que os atletas profissionais? Quero ver através de uma medida lá, de um teste. Então foi uma coisa simples que eu comecei, fui num congresso, apresentar um resumo, e aí você vai, né, aprendendo um pouco do meio acadêmico. Então acho que vale muito a pena você se dedicar bem nesse início para ter até uma boa sequência aí profissional, né, Portela? Concordo com você. Não, o tema, o problema e o tema dizem muito. Cara. O tema que eu escolhi seguia até o meu doutorado. Esses casos que você falou, vale a pena? Será que tem? Essa possibilidade não existe, a possibilidade. Lógico. Mudou, né? Lógico, eu queria saber questão mais psicológica ali, desempenho, mudei para o outro lado, né? Mas assim,
para a área biológica, mas tem sim. E o tema é fator importante, sim. Escolhendo um tema bom, uma pergunta boa, quer dizer, escolhendo uma pergunta boa ali e pensando com calma no tema, vai desenvolve rápido. Não tem. Muito bom, muito bom. Se tiver Queria um pedir. orientador igual, se tiver um orientador como Carlos Erdi, então desenvolverá fácil, fácil, fácil. Assim como os aviões passam, voam no céu. Fácil. Queria pedir para todo mundo seguir aí o Instagram do professor Daniel Portela, mandar mensagem lá de agradecimento, né? Dedicou um pouco do seu tempo, que é precioso e caro, para estar aqui com a gente. Né? Então, Portela, te agradeço. Não teria outra pessoa para iniciar essa sequência aí de lives falando desse assunto que não fosse, né, você com a sua expertise, com seu conhecimento, também com o seu know-how, né? É um profissional extremamente conhecido aí no país. Mudou bastante o cenário do futebol de base, pelo menos estimulou muitos profissionais assim como eu. Então, sou muito grato e muito obrigado por estar aqui hoje com a gente aqui. Beleza, Portela? Ué, eu que agradeço. Mais uma vez, os convites que você me faz aí são sempre vistos com muito orgulho e prazer, cara. Eu aceito sempre, pode chamar a hora que você quiser, cara. Você é nota 10. Cara. Aliás, agradecer sua participação também na nossa disciplina de mestrado lá da UCS, né, que você teve no primeiro semestre aí. E agora, se você puder, né, a gente vai conversar isso com calma depois, agora em setembro, agora, se você puder também participar conosco lá, já está convidado. Com certeza. Estarei sim. Já pode ter certeza que eu estarei, tá? Vai ser um prazer. Portela, muito obrigado mais uma vez, tá? Agradecer a presença. Foi uma live super bacana. Conseguimos, acho que, desvendar aí bastantes assuntos, né? E o pessoal que está assistindo aí tá agradecendo, né? O pessoal que tem mandado mensagem, tem falado mais de forma até mais pessoal. Galera, a gente vai estar semana que vem de novo aqui fazendo a live, todas as quintas-feiras, né? Fazendo as lives. Então é importante que vocês estejam aí sempre presentes, se quiserem no final ganhar o certificado. Bio, linkzinho, colocar os dados e a palavra passe, que é TCC. Valeu, Portela. Um abraço, tá? Boa noite, obrigado mais uma vez. Um beijo aí para todo mundo e a gente se fala, tá bom, meu amigo? Valeu, meu amigão. Um abraço, até a próxima. Obrigadão, pessoal. Valeu, gente. Tchau, tchau.